Boa noite, Chamusca, repórter Paulo de Tarso por aqui, da Rádio Transamérica. Eu queria que você pudesse comentar o desempenho hoje do Alex, que voltou à equipe, e também sobre essa decisão interna do Náutico de negociar o Jefferson para a sequência do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Bom, Paulo de Tarso, boa noite. Em relação à performance do Alex, o Alex é um goleiro muito qualificado. Um momento que marcou muito para mim em relação ao Alex foi o jogo, quando eu treinava o Botafogo, nós fizemos contra o Náutico, que ele, inclusive nesse jogo, foi escolhido o melhor jogador em campo, fez defesas milagrosas, poderíamos dizer assim, naquele jogo. E eu tenho confiança no potencial do atleta, passei essa confiança para ele e fiquei muito satisfeito com o comportamento dele durante todo o jogo, sendo muito decisivo no momento que o time precisou. No primeiro tempo ele participou pouco, no segundo tempo ele participou mais e foi muito eficiente no momento que o time precisou dele. Eu fico muito feliz com isso, é para isso que a gente trabalha todos os goleiros que tem no Náutico. Sobre a questão do Jefferson, o Jefferson é um atleta que tem uma história muito bonita dentro do clube, é um atleta que tem todo o nosso respeito e que todas as decisões que forem tomadas dentro do Náutico, sempre a gente vai tomar em consenso com a diretoria, com a comissão técnica e com o Ari, que é o executivo de futebol. Então nós conversamos, entendemos que o melhor para o Náutico e para o atleta é um fechamento de ciclo, mas precisamos respeitar que o atleta tem contrato com o clube, então ele vai continuar treinando e vai buscar uma nova oportunidade para que ele encerre um ciclo que foi muito vitorioso e comece a buscar um ciclo diferente numa outra equipe, que eu acho, na minha concepção, que é isso que ele está precisando agora. E ele merece todo o nosso respeito e nossa atenção enquanto estiver convivendo conosco lá no CT, treinando e se preparando para um novo desafio que eu tenho certeza que ele tem capacidade. Chamusca, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse o que você mais gostou do Náutico nessa apresentação de hoje e se te surpreendeu até certo ponto a imposição do Náutico, mesmo depois de uma fase ruim, né? 6 jogos sem vencer, o time jogou muito leve, muito tranquilo. Se te agradou, além do que você esperava, essa apresentação do Náutico? Boa noite, João Vitor, Rádio Jornal. Boa noite, João Vitor. Na verdade, você fez uma pergunta muito interessante e meio que você já respondeu também, porque eu gostei do comportamento da equipe, gostei da imposição, principalmente durante o primeiro tempo. Na verdade, nós, em momento nenhum, tivemos uma postura de se satisfazer com o empate. No primeiro tempo nós controlamos muito, tivemos muita imposição, um número maior, quase o dobro de finalizações que o adversário. Então eu gostei demais do comportamento dos jogadores, foi o que eu mais trabalhei assim no aspecto emocional durante esses três dias que nós fomos a campo e tivemos a possibilidade de conversar com os atletas, que é o resgate da essência do que é a equipe do Náutico. Uma equipe forte, consistente, competitiva, comprometida e ambiciosa. Foi esse o Náutico que eu conheci e que se apresentou durante quase toda essa temporada. Pegou um momento difícil, um momento de oscilação e isso às vezes acontece no futebol e a gente tem que se preparar para a retomada. Então foi dessa forma que a gente procurou conduzir, fazendo com que os jogadores entrassem com confiança, com leveza, e é um time qualificado, é um time competitivo que tem tudo agora para voltar a buscar o caminho das vitórias e seguir subindo na tabela de classificação e brigar muito forte pelo objetivo. Eu tenho torcido muito para que, claro, com segurança, dentro do time, do momento certo, a gente possa ter a possibilidade de jogar com a nossa torcida. Acho que essa possibilidade
vai fazer com que o Náutico cresça muito nessa reta final de competição. Todas as vezes que enfrentei o Náutico, jogando com o estádio cheio, com a sinergia time e torcida, é muito difícil conseguir se sobrepor ao Náutico. Então eu espero de coração que a gente possa, no momento certo, ter o apoio do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai ser justamente na reta final da competição, onde a gente vai precisar mais criar essa sinergia, que os jogadores estão comprometidos, diretoria muito comprometida com o objetivo maior, que é o acesso, e principalmente comissão técnica alinhado com diretoria e com os atletas. Então esse é o caminho que nós precisamos percorrer agora, jogar a cada jogo como nós jogamos hoje, deixar tudo dentro do campo, com espírito, com dedicação, e eu tenho certeza que através do merecimento nós vamos conseguir buscar o objetivo lá no final de novembro, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Música, parabéns pela vitória. Eu queria que você, se pudesse, explicar as alterações, principalmente a saída do Jean Carlos para o Guilherme Nunes. Opção sua de fechar um pouco mais no meio campo, ou realmente o Jean Carlos havia pedido para sair? Parabéns pela vitória, obrigado, boa noite, Carlos Miguel, da CBN Recife. Boa noite, Carlos Miguel. Todas as substituições que foram feitas, elas tiveram um cunho, uma ideia tática, na verdade. Nenhum dos atletas que saíram por questões clínicas ou físicas. Na verdade, a gente pode até falar que tem alguma interferência física, né? Pelo momento do jogo, o Jean correu bastante. A ideia das substituições, as primeiras substituições do Maciel no Djavan, porque o Djavan já estava com amarelo ali, e eles estavam jogando muito por dentro, forçando muito o jogo, então a gente achou interessante não só colocar o Maciel para fortalecer e colocar um jogador descansado ali no setor e poder equilibrar de novo o jogo, e a gente também não correu o risco, né, de ter um jogador amarelado, poder tomar o segundo amarelo, até pela característica do Djavan. A entrada do Matheus Carvalho foi para que a gente pudesse fechar melhor o corredor e ter uma sustentação um pouco maior, já que o Thailson também, apesar de ter feito um bom jogo, criou algumas possibilidades interessantes, mas tem muito tempo que não joga 90 minutos, então passou a sentir um pouco na parte física, a gente achou interessante trocar. Depois, a substituição do Jean pelo Guilherme, a ideia era fazer uma segunda linha de 5 e fechar um pouco mais o setor, já que o Jean também já estava bem desgastado, mas não teve qualquer problema de ordem clínica não. Era por desgaste físico mesmo, e a gente fechar um pouco mais, até porque chega um determinado momento do jogo, na Série B, e é isso, eu conheço muito bem a competição, não dá para deixar o adversário jogar mais e proporcionar possibilidades e oportunidades. Então a ideia da gente fechar com 3 volantes ali, era a gente fortalecer o centro do campo, que eles estavam tentando, entraram com vários jogadores de frente, então a ideia era fortalecer um pouquinho mais. E a última substituição do Iago, estavam cruzando muita bola na área, estava tendo muito escanteio, falta, a gente subiu um pouco mais nossa estatura, montou 3 zagueiros ali, que era uma situação mais pontual para se precaver em relação a essas questões de bola aérea principalmente. Parabéns, Chamusca, pela primeira vitória, restabelecendo aí novamente aí o astral do time, com alegria para todos, a gente sentir de novo o brilho dos jogadores brigando por você. Mas já podemos dizer que o Náutico de hoje já é um pouco da cara do Chamusca. Alexandre Neto, do programa Náutico de Coração, da Rádio Tropical FM. Um grande abraço, amigo, e sucesso nessa caminhada. Boa noite, Alexandre. Um abraço para você também. Obrigado pela mensagem. Não, é muito prematuro, né, para a gente poder colocar dessa forma. Na verdade, eu vim para dar continuidade a um trabalho que se iniciou já de algum tempo com o professor Hélio dos Anjos, que é um profissional muito competente e pelo qual eu tenho o maior respeito. E, claro, cada treinador tem as suas ideias, tem o seu perfil, tem a sua forma de trabalhar. Eu acho que pouco a pouco a gente vai colocar algumas ideias
Mas a gente precisa de um tempo maior para que isso aconteça. Os 3 dias que eu tive foi para dar, como eu falei na entrevista coletiva, enfatizar e dar uma clareada, principalmente no aspecto mental e emocional dos jogadores, em relação às virtudes que eles já demonstraram nessa temporada. Esse foi o meu maior trabalho. Taticamente, a gente colocou uma ou outra mecânica mais na fase de construção do que nas outras fases do jogo. A gente precisa dar uma equilibrada melhor em algumas fases, mas isso pouco a pouco, com um pouquinho mais de tempo útil de treino, a gente possa trabalhar assim, com algumas ideias que diferem um pouco, mas que tem um objetivo final que é o mesmo, que é fazer com que a equipe seja consistente, seja equilibrada e consiga vencer os jogos, que é o que todos nós queremos. Fala, Chamusca, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse uma análise do time hoje sobre o teu comando, no primeiro jogo que você está à frente da equipe, e uma análise do time hoje que conseguiu voltar ao caminho das vitórias na competição. Aqui é Edson Júnior, do programa Torcida Raiz, da Rádio Hits FM. Obrigado. Boa noite. Nós fizemos um primeiro tempo onde a gente teve um controle maior do jogo. A gente criou mais oportunidades, teve também mais posse, mais controle, e a gente pecou um pouquinho ali em algumas situações na última bola e as finalizações também. A gente poderia até ter finalizado um pouco mais. A gente construiu muito, tentou jogar muito por dentro, e os 2 corredores, o corredor pelo lado direito, principalmente do nosso ataque, era uma opção muito boa para a gente utilizar, até porque o CSA estava jogando com o Silas ali, que é um volante improvisado no setor, e o Hereda estava conseguindo se sobrepor à marcação do extremo, às vezes o Bruno Mota, às vezes o Marquinhos. Então a gente poderia ter aproveitado um pouco melhor, mas eu gostei muito do comportamento da equipe. A gente vem jogar na casa do adversário contra um time poderoso que é o CSA, que tem investimento, vinha de uma sequência de bons resultados, e o domínio que a gente teve no primeiro tempo foi muito interessante, eu gostei. Segundo tempo nós tivemos mais dificuldades, o CSA acelerou um pouquinho mais, passou a pressionar um pouco mais a nossa saída, e aí eles começaram a criar algumas oportunidades, e o jogo ficou mais aberto também, porque a gente continuou ainda criando boas oportunidades durante o segundo tempo, mas perdemos um pouco do controle. Então, resumindo, eu acho que mais importante do que até a própria performance, que ela foi boa no geral, nós jogamos o tempo todo para vencer e vencemos. Então isso é muito importante. Mas mais do que isso tudo, mais importante para nós hoje era conseguir o resultado, conseguir ganhar, voltar a ganhar, retomar, subir na tabela da competição. E é uma vitória emblemática, porque é o nosso primeiro jogo no retorno e a gente ganha de uma equipe de confronto direto, a gente vai para uma posição muito interessante na tabela e fica com a mesma pontuação do 4º colocado, que hoje seria o Avaí, e agora o Guarani, que tem um jogo a mais que nós. Então, satisfeito não só com a performance, com a entrega, mas principalmente com o resultado final do jogo. Galera, gostou do vídeo? Vai lá, se inscreve. A gente vive trazendo notícias, melhores momentos, curiosidades e transmissões ao vivo dos jogos do Timbu. Para assistir tudo isso é muito mais, se inscreva e curta. Se não gostou, comenta aí que nós ajeita os erros.